O que que é o fim social da Covid? É isso aqui que vocês estão vendo. O que que é isso, pessoal? Esse gráfico aqui. Google Trends. Vocês podem pesquisar aí, Google Trends. Eu vou digitar aqui porque eu falei em inglês. São as tendências, tá? Tá indo no chat aí como é que escreve. Google Trends é um serviço do Google que ele te diz qual que é a tendência de pesquisa para cada momento. E nós aqui do Ola Ciência acompanhamos isso quase todos os meses, tá? E a gente fez a pesquisa aqui de Covid e a pesquisa de vacina, para a gente ver o interesse das pessoas. Então, 100 é máximo interesse, é o pico de interesse, e 0 é zero interesse. Então vocês veem que antes da Covid não tinha interesse nenhum por Covid, porque nem existia essa palavra. Tinha algum interesse por vacina, né? Mas o interesse maior vem à medida em que a vacinação vai aumentando. E o interesse por Covid, que está aqui a curva em azul, ele foi máximo na onda da Omicron. Pra vocês terem ideia, se a gente falasse a palavra Omicron no YouTube, no Instagram, no Twitter, tinha um alcance assim astronômico, inimaginável. Entendeu? A gente ficava assustado, às vezes, com a quantidade de pessoas que eram atingidas pela palavra Ômicron. Por quê? O interesse das pessoas pela Ômicron foi muito alto, porque foram milhões e milhões de casos. As pessoas que estavam com sintomas pesquisaram sobre Covid. Nós alertamos lá em dezembro, no início de dezembro, pessoal, cuidado, vai ter uma nova variante extremamente transmissível. O fim de ano, início de ano, vai ser todo mundo infectando, porque é muito transmissível. E ela chegou no Brasil, não deu outra. Esses gráficos aqui, eles são muito interessantes porque a gente consegue acompanhar até fenômenos epidêmicos com esses gráficos do Google Trends. Se a gente digitasse aqui, por exemplo, depois vocês façam essa experiência, digita aqui dengue, vocês conseguem ver exatamente quais foram os anos epidêmicos de dengue só pelo interesse das pessoas. Então, isso aqui é interesse de pesquisa. Por que que ele sobe quando as pessoas estão interessadas em Covid, quando está tendo onda de Covid? Porque a pessoa está sentindo sintomas e ela vai lá e pesquisa no Google. Sintomas Covid, sintomas Omicron, sintomas dengue. E aí você vai ter um aumento de interesse. E agora, o interesse por Covid, e aqui eu chamo de fim social, já vou explicar melhor, o interesse por Covid e o interesse por vacinas não, mas por Covid, ele é o menor desde a fatídica semana lá de 8 a 16 de março de 2020, que foi a semana que os primeiros lockdowns foram disparados aqui no Brasil. Então hoje a Covid é menos interessante para as pessoas do que era em 8 de março de 2020. Vejam que interessante. E olha só, a gente está com 500 mortes por dia hoje. Em 8 de março de 2020, a gente tinha 0 mortes por dia. Em 30 de abril, pouco mais de um mês, a gente tinha algumas mortes de Covid por dia. E o interesse era muito maior do que é hoje. Então a gente realmente, isso aqui é literalmente a visão da normalização da pandemia. Tá bom, pessoal? Isso é normalizar a pandemia, é normalizar 500 óbitos, é normalizar um número de casos absurdo. A gente tem mais de 30 mil casos. A gente está normalizando, então, esse número altíssimo de casos, esse número altíssimo de óbitos, e a gente está perdendo o interesse por uma doença infecciosa. Não estou xingando, não estou reclamando. Eu acho que esse gráfico aqui mostra o comportamento da população. Quem tiver interesse em estudar isso de forma social, estudar esses fenômenos sociais, isso com certeza é linha de pesquisa interessantíssima. E eu gostaria de ver mais respostas sobre por que isso acontece. Por que as pessoas estão normalizando 500 óbitos? Nós cansamos? Nós não aguentamos mais viver essa situação? Nós estamos tão ansiosos que vale a pena desligar do problema? O que está causando essa queda de interesse? Então, se alguém tiver essa resposta, cientificamente falando. E aqui, pessoal, nós temos a taxa de fatalidade da Covid ao longo do tempo. Tá? O que é isso? É quanto que, para cada 100 casos, quanto que a Covid está matando. Então, lá no início da pandemia, em julho de 2020, a Covid matava, independente de idade, independente de grupo de risco, era para cada 100 casos, a Covid matava em torno de 1,5, 2%. Tá? É mais ou menos isso. Então, para cada 100 pessoas, a Covid matava duas, que pegavam Covid. É isso que a taxa de fatalidade mostra. Tá? É, a taxa de letalidade por caso, na verdade. E aí ela foi caindo, porque você tem um fenômeno em que as pessoas estão se imunizando naturalmente pela doença, e aqui falando abertamente, chama-se, esse fenômeno chama imunidade de rebanho mesmo. Se não houvesse novas variantes, se a Covid fosse a mesma do início da pandemia, a imunidade de rebanho seguraria novas ondas.
Era uma tese que nós acreditamos que seria possível por algum tempo, até começarmos a ver, com poucos meses de pandemia, as mutações aparecendo e os especialistas já sugerindo que novas variantes surgiriam. Antes da alfa surgir, já se falava que a imunidade de rebanho não era mais uma tática a ser seguida. Primeiro, porque ia matar muita gente, porque a Covid tinha, então, uma taxa de letalidade de 2%. Você está falando de 2 pessoas para cada 100 que pegam. Se você tem 1 milhão de casos, vamos lá, você tem milhares e milhares de mortes, né? 1 milhão de casos, você vai ter 200 mil, 20 mil mortos para cada 1 milhão de casos. É muita gente morrendo, tá? Então, é bastante. Então não podia. Então foi caindo essa letalidade, por quê? Porque as pessoas foram adquirindo imunidade. Essa imunidade prévia fazia com que a pessoa tivesse Covid e ela não morresse. Além disso, a gente tinha novas estratégias de tratamento. A medicina foi avançando, entendendo um pouco mais da doença. Vocês lembram que no início da Covid, a gente achava que era uma doença respiratória, como uma pneumonia, aquela famosa SARS, ou a própria gripe. E foram acompanhando. Não sei se vocês lembram o caso de um jornalista da Globo que morreu por causa de um AVC. Esse caso foi icônico aqui no Brasil, mas era na época que a gente não sabia exatamente que a Covid poderia gerar trombose, poderia gerar danos no coração. Para quem era obeso, tinha hipertensão, a Covid extremamente grave, porque ela é uma doença cardiovascular também. Então, a gente não sabia disso, a medicina foi entendendo, fomos desenvolvendo tratamentos, fomos vendo o que funciona melhor. Então, corticoides no início da fase inflamatória da doença ali poderiam ser interessantes e quando hospitalizado, né? Então, foi diminuindo essa fatalidade. Aí, em outubro, surgem novas variantes, e a gente vai vendo essa taxa de letalidade sem vacina subindo de novo, porque você tinha variantes mais transmissíveis, variantes que reinfectavam as pessoas, variantes que estavam encontrando o sistema imune que estava preparado para lidar com a primeira. Então, essa taxa de letalidade foi subindo. Até que em janeiro de 2021, a vacinação começa a ser usada nos grupos vulneráveis, né? E aqui você tem uma queda drástica da letalidade, e essa queda vai se justificando ao longo do tempo, porque você vai vacinando exatamente os grupos mais vulneráveis, os idosos, os grupos de risco. Então você vai ter uma queda brusca e depois essa queda ela vai ficando mais lenta, porque você está vacinando jovens que já não morriam tanto pela Covid, né? Então essa taxa de letalidade vai diminuindo um pouco mais lentamente. E aí vem novas variantes, né? Vai a variante gama, a variante delta, mas aí com os boosters, né? Com as doses de reforço, a gente tem então a letalidade continuando diminuindo. E aí vem a Omicron e dá mais um baque na letalidade. A Omicron vem mostrando que a imunidade prévia, esses contatos excessivos com o vírus, de pessoas que não se protegiam antes, pegaram o vírus mais de uma vez, imunidade coletiva da população, mais vacinação, fizeram a Omicron, e o fato da Omicron ser mais leve, fizeram a taxa de letalidade bater aí níveis mínimos. E recentemente, tá, a letalidade da Covid se igualou à letalidade da gripe. Então, para quem pega Covid hoje no mundo, se a gente pegar os dados aqui, isso na Inglaterra, tá? Mas a gente pode tentar extrapolar isso para o mundo. É complicado, porque tem país africano, tem estado brasileiro sem vacinação, não dá para extrapolar, seria loucura. Mas no Reino Unido, que tem um bom rastreamento dos casos, é, vários tratamentos disponíveis, vacinação elevada, hoje lá no Reino Unido, a letalidade da Covid já é a mesma do que a da gripe. Então, para os londrinos, o pessoal do Reino Unido lá, a Covid já é uma gripezinha, né? Então, por que ela é uma gripezinha? Porque a taxa, para cada 100 pessoas que pegam, o mesmo tanto morre se pegar gripe ou se pegar Covid. Mas qual é o problema disso? Deixa eu só responder um superchat que veio aqui. Isso, aqui ó, o Bruno já deu a cartada final. Então a gente está falando que a taxa de letalidade é menor, mas com muito mais pessoas infectadas e transmitindo, ainda mata mais que a gripe, que é o próximo gráfico aqui, pessoal. Então esse é o problema. Então, apesar da taxa de letalidade menor, quando você pega os anos de 2014 a 2019, isso também na Inglaterra, tá? E aqui País de Gales, 2022, mesmo com essa taxa de letalidade menor, a Covid já mata bem mais do que a gripe, porque você tem muito mais caso. Então, o problema da Covid não é mais a letalidade, é a transmissibilidade. Então, nesse sentido, a gente vai ter gente pegando Covid, ela vai encontrar os vulneráveis e vai matar essas pessoas. Então, qual que é o problema de normalizar a Covid dessa forma? É permitir que ainda mais Covid seja transmitida adiante.
né? Então ela é menos letal, ela é muito menos grave do que ela era há 2 anos atrás, por causa dos tratamentos de vacinas e etc. Mas ela ainda é muito transmissível. Fora que, apesar de ser mais leve do que era antes, as sequelas estão sendo bastante. A gente está tendo revelações bem curiosas aí. Essa semana saíram alguns estudos bem interessantes sobre como que a Covid age no cérebro. Inclusive, vale a pena fazer um vídeo aqui, porque teve coisa muito interessante, assim, de dano, de entender melhor essa questão da perda de paladar, de entender melhor essa questão da confusão mental, que é uma das sequelas que afeta muita gente aí, até hoje. Mais de um ano de pandemia, as pessoas ainda têm o pensamento esvoaçando, o brain fog, né, a neblina no cérebro, que você vai ter um pensamento, você tenta fazer um raciocínio mais complexo e o pensamento some, você tem uma ansiedade, arritmia cardíaca, é complicado. E mesmo sendo leve, a ciência ainda não consegue dizer quem é que desenvolve essas sequelas. Por que alguém desenvolve isso? Então é uma pergunta que está em aberto, né? Fora, que mais? A gente tem em crianças ainda consequências gastrointestinais que internam, eu já falei sobre isso aqui. Tem alguns casos de afetar a visão, afetar a audição, afetar o olfato por causa dessas consequências nervosas. Então, assim, gente, o fato do vírus ser um vírus que afeta o receptor ACE2, que está disseminado no corpo inteiro, é uma verdadeira, assim, é horrível. Eu não vou falar palavrão aqui não, mas você sabe o que eu tô querendo dizer. Então, não é brincadeira, tá? Então, além disso tudo, de ter matado muita gente, e ainda matar por causa da alta transmissibilidade, a gente não sabe quem desenvolve sequelas. E a gente normaliza, esquecendo dessas pessoas vulneráveis, esquecendo que essas pessoas, além de terem uma qualidade de vida pior, elas vão ter menos produtividade no trabalho, elas vão gerar mais custos para o Estado, e a conta da pandemia vai chegar. Ela está chegando agora, a gente está vendo o impacto da pandemia nos cofres públicos, na inflação, tá? Agora teve outro fenômeno aí, a guerra na Ucrânia também afetando bastante, mas a pandemia, a conta dela vai chegar, entendeu? E não vai ser só uma conta simples, porque a gente tem que fazer todos esses estudos. Quando eu trabalhei com dengue, uma das formas da gente justificar para um gestor de saúde que valia a pena comprar o nosso serviço para prevenir a dengue era mostrar para ele quanto que custaria se ele tivesse 100 casos de dengue, 1.000 casos de dengue, 1 milhão de casos de dengue, tá? Quanto que se ele comprasse o nosso serviço, quanto que ele ia prevenir. E esses casos tinham um custo. Eu não faço nem ideia de quanto que será o custo da Covid quando a gente começar a calcular isso. Em 2020 eu escrevi no nosso planejamento de longo prazo que em 2022 eu faria um vídeo sobre isso. Eu acredito que é um bom momento ali no final do semestre, já deve ter estudo sobre isso, mostrando os impactos econômicos da Covid no Brasil. E aí eu estou falando econômicos, mas considerando que vai ter gente sofrendo, precisando de atendimento de médico, vai ter gente precisando de acompanhamento psicológico e tudo mais, tá? Então é realmente um problema que não é brincadeira.